E se um drone sobrevoando um cânion revelasse segredos escondidos por milhares de anos? Imagine encontrar algo tão surpreendente que ninguém jamais deveria ver. De ruínas antigas a tesouros ocultos, essas câmeras voadoras revelam mistérios que mudam tudo o que sabemos sobre a história. Número 1. O Círculo de Pedra Escondido. Em julho de 2018, algo inacreditável foi descoberto no Vale do Bo, na Irlanda. E o mais impressionante, não foi encontrado por arqueólogos escavando ou após anos de pesquisa, mas sim por um drone sobrevoando a região. O fotógrafo Anthony Murphy estava capturando imagens perto do antigo sítio de Newgrange quando percebeu um padrão circular estranho nas plantações abaixo. Mas aquilo não era apenas uma marca qualquer no campo, era um pedaço perdido da história. O que tornava essa descoberta tão especial era o fato de que, do solo, ninguém conseguiria ver aquele formato. Somente uma visão aérea revelou os dois anéis com segmentos perfeitamente espaçados. Não era um desenho aleatório, mas sim o contorno de um henge, uma imensa estrutura construída por povos neolíticos há milhares de anos. Quando compartilhou suas fotos com especialistas, veio a confirmação. Um henge desconhecido estava ali o tempo todo, apenas esperando pelas condições ideais para se revelar. A seca severa daquele verão ajudou a expor a estrutura, pois os buracos preenchidos onde o henge ficava retinham mais umidade, mantendo as plantações mais verdes e visíveis do alto. Esse novo henge não é apenas mais uma peça do cenário histórico da Irlanda. Seu design pode trazer novas pistas sobre os rituais e cerimônias dos povos antigos. Essa descoberta mostra como tecnologia e natureza podem trabalhar juntas para desvendar segredos do passado. Histórias enterradas há milhares de anos. Número 2. Drone revela plantação ilegal. Em 2016, um simples voo de drone na região de Amatrice, na Itália, revelou algo totalmente inesperado. O objetivo inicial da missão era avaliar os danos causados por um terremoto. Mas ao sobrevoar uma área remota, a câmera captou imagens claras de uma plantação ilegal de maconha escondida em meio ao terreno acidentado. Do solo, aquela fazenda era praticamente invisível. No entanto, a visão aérea permitiu identificar um cultivo significativo de cannabis, escondido dos olhos de qualquer curioso. Graças às imagens capturadas, as autoridades italianas conseguiram localizar a plantação e confiscaram 182 plantas. O mais fascinante dessa história é o fator acidental. O drone não estava buscando atividades ilegais, mas acabou expondo uma operação clandestina. Sua capacidade de cobrir grandes áreas rapidamente o transformou em uma ferramenta essencial para a aplicação da lei. Assim que a descoberta foi confirmada, uma equipe foi enviada ao local, resultando em prisões. Esse caso mostra que os drones podem ser usados para muito mais do que apenas filmagens e inspeções. Seja monitorando áreas de desastre ou ajudando a combater crimes, essas máquinas se tornaram aliadas poderosas em diversas áreas. O desmantelamento dessa plantação de maconha na Itália é um exemplo claro de como a tecnologia pode revelar segredos escondidos e garantir que a justiça seja feita. Número 3. Figuras ocultas em Nazca. Uma grande descoberta foi feita no deserto do Peru, onde pesquisadores da Universidade Yamagata, no Japão, em parceria com o arqueólogo peruano Poge Olano, identificaram 168 novos geoglifos na região de Nazca. Essas novas figuras acrescentam ainda mais mistério às famosas linhas de Nazca, um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, conhecido por seus imensos desenhos antigos esculpidos no solo árido. As linhas de Nazca foram criadas entre 100 a.C. e 300 d.C. pelo povo Nazca e retratam figuras gigantes de animais, plantas e padrões geométricos. Para serem vistas em sua totalidade, é necessário um ponto de observação elevado, pois suas formas só se tornam claras do alto. Os desenhos foram feitos ao remover pedras escuras da superfície do deserto, revelando a areia mais clara abaixo. Por décadas, essas linhas intrigaram tanto pesquisadores quanto turistas. Mas essa última descoberta só foi possível graças ao avanço tecnológico. Drones foram essenciais para capturar imagens detalhadas do terreno, permitindo que os estudiosos examinassem rapidamente áreas enormes. Além disso, a inteligência artificial foi usada para analisar um número gigantesco de imagens aéreas, identificando geoglifos que poderiam passar despercebidos ao olho humano. Entre as novas figuras estão representações de seres humanos,
animais como pássaros e criaturas marinhas, além de padrões complexos. Agora, com quase 1000 linhas retas e centenas de figuras já conhecidas, essa descoberta fornece mais pistas sobre o povo Nazca, seus costumes, crenças e expressões artísticas. Número 4. Aldeias Hohokam reveladas. O povo Hohokam viveu no deserto de Sonora, no que hoje é o sul do estado do Arizona, nos Estados Unidos, entre os anos 300 e 1500 d.C. Eles se destacaram por sua incrível capacidade de sobrevivência em um ambiente hostil, construindo vastos sistemas de irrigação que permitiam a agricultura em meio ao deserto. Agora, drones estão ajudando arqueólogos a entender melhor como essas aldeias funcionavam e como essa civilização se adaptou a um dos terrenos mais difíceis da Terra. Drones equipados com câmeras de alta resolução tornaram-se ferramentas essenciais para o estudo das aldeias Hohokam. Através da fotografia aérea e da fotogrametria, os arqueólogos capturam centenas de imagens sobrepostas que, quando combinadas, criam modelos tridimensionais precisos dos assentamentos. Essas representações digitais permitem uma análise detalhada da estrutura das aldeias sem a necessidade de escavações invasivas. Outra inovação revolucionária foi o uso da tecnologia de imagem térmica. Ao sobrevoar o deserto com câmeras térmicas no início da manhã, quando o solo ainda está frio, arqueólogos conseguem detectar pequenas variações de temperatura que indicam a presença de estruturas enterradas, como kivas, locais religiosos sagrados que não podem ser vistos da superfície. Além disso, a tecnologia de detecção e alcance por luz, conhecida como LIDAR, está ajudando a revelar ainda mais segredos. Esse método usa lasers para criar mapas topográficos detalhados, permitindo que os pesquisadores detectem muros e edifícios escondidos, mesmo em áreas cobertas por vegetação densa. A combinação dessas técnicas inovadoras mudou a forma como os assentamentos Hohokam são estudados. Agora, mapas e modelos detalhados recriam digitalmente essas aldeias antigas, oferecendo um vislumbre impressionante da vida cotidiana dessa civilização e trazendo à tona segredos que estavam enterrados há séculos. Número 5. A civilização maia redescoberta. No coração da selva densa da Guatemala, pesquisadores fizeram uma descoberta impressionante. Uma enorme rede de cidades maias interconectadas, mudando completamente o que se sabia sobre essa poderosa civilização. Utilizando a tecnologia de detecção e alcance por luz, os cientistas identificaram um total de 417 cidades interligadas, revelando que a sociedade maia era ainda mais avançada e complexa do que se imaginava. Esse método avançado de mapeamento aéreo pode penetrar até mesmo as copas das árvores mais densas. Ao disparar pulsos de laser e medir o tempo que levam para retornar, essa tecnologia cria mapas tridimensionais incrivelmente detalhados do solo abaixo da floresta. Com essa técnica, os pesquisadores puderam remover digitalmente a vegetação das imagens, revelando uma infraestrutura oculta há séculos. Entre as descobertas estavam estradas, reservatórios de água e pirâmides, provas claras de uma sociedade altamente organizada. Os arqueólogos estimam que essas cidades datam de cerca de 1000 a.C. e eram conectadas por uma vasta rede de superestradas que se estendiam por aproximadamente 177 quilômetros. Essa descoberta desafia a ideia anterior de que as cidades maias eram isoladas e sugere que elas faziam parte de uma sociedade integrada com sistemas sofisticados de gestão de água e agricultura em larga escala. Além disso, os novos achados mostram que essas cidades possuíam locais de recreação, como quadras de jogos de bola, além de centros administrativos e comerciais. Tudo isso indica que os maias não apenas construíram cidades para a habitação, mas também desenvolveram uma estrutura social e política complexa, permitindo-lhes sustentar grandes populações. Essas descobertas não são apenas uma janela para o passado. Elas destacam a inteligência e o avanço tecnológico dos maias, que continuam a intrigar e fascinar estudiosos até os dias de hoje. Número 6. Estradas romanas ocultas. Imagine estradas que ficaram perdidas por séculos, soterradas sob camadas de terra e história, repentinamente voltando à vida. Foi exatamente isso que aconteceu na Inglaterra, onde arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante usando tecnologia de detecção e alcance por luz. Mas essas não eram estradas comuns. Eram antigas vias romanas, caminhos que um dia foram percorridos por soldados e comerciantes durante a ocupação romana da Britânia.
A tecnologia permitiu revelar detalhes incríveis do terreno, tornando visíveis estruturas que antes estavam escondidas pela vegetação densa ou pelo próprio solo. Um desses pesquisadores, David Ratty, um engenheiro de estradas aposentado e apaixonado por história, usou a tecnologia para encontrar uma estrada romana de 11 quilômetros que esteve oculta por séculos. Essa via conectava Ribchester a Lancaster, resolvendo um mistério arqueológico que intrigava especialistas há anos. E ele não estava sozinho. Outros arqueólogos, como Hugh Toller e Bryn Getting, também identificaram várias estradas romanas perdidas, revelando trechos da antiga rede de transporte que cruzava o norte da Inglaterra. As imagens captadas mostraram detalhes como os agger, elevações típicas das estradas romanas que serviam para facilitar a drenagem e aumentar a durabilidade das vias. Esses achados estão ajudando os pesquisadores a entender melhor como os romanos movimentavam tropas e mercadorias através do território britânico. E isso pode ser só o começo. Ainda existem mais de 11 terabytes de dados a serem analisados, o que significa que muitas outras estradas esquecidas podem estar esperando para serem redescobertas. Essa pesquisa não apenas resgata um pedaço da história, mas também nos ajuda a compreender melhor o impacto do Império Romano na organização das cidades e rotas comerciais do passado. Número 7. Os geoglifos do deserto do Atacama. No vasto e árido deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos maiores mistérios da humanidade se esconde à vista de todos. Mais de 5.000 geoglifos, gravados diretamente na terra, só podem ser realmente apreciados quando vistos do alto. Esses imensos desenhos, alguns com mais de 1000 anos de idade, retratam figuras de animais e formas geométricas. Mas para que foram feitos? E por que os povos antigos se deram ao trabalho de criar algo tão grandioso que só poderia ser visto do céu? Graças aos drones, arqueólogos estão começando a desvendar esses enigmas. Essas máquinas voadoras capturam imagens detalhadas que permitem analisar os geoglifos sem precisar tocá-los, preservando sua integridade. Com isso, estudiosos puderam mapear e documentar os desenhos com mais precisão do que nunca. As imagens revelaram padrões fascinantes. Algumas figuras parecem estar posicionadas ao longo de antigas rotas comerciais, levando os especialistas a acreditarem que elas poderiam ter servido como marcadores para guiar caravanas de lhamas através do deserto. Outras, porém, podem ter tido um propósito religioso ou cerimonial, relacionadas a crenças espirituais perdidas no tempo. Com os avanços da tecnologia de drones, pesquisadores esperam continuar desvendando os segredos dessas impressionantes obras de arte. Cada novo detalhe descoberto traz novas pistas sobre a vida e as crenças dos povos pré-hispânicos que habitaram essa região inóspita, lançando luz sobre um passado que ainda guarda muitos mistérios. Número 8. O enigma dos círculos de fadas. Espalhados pelas paisagens áridas dos desertos da Namíbia e da Austrália, encontram-se formações estranhas e quase sobrenaturais. Círculos perfeitos de terra estéril, cercados por anéis de grama verde. Esses padrões, conhecidos como círculos de fadas, há muito intrigam cientistas, que tentam entender como e por que eles se formam com tamanha regularidade. O mistério só aumentou quando drones começaram a mapear essas formações de cima. Vistos do solo, eles pareciam meros pontos dispersos, mas do céu, os padrões eram muito mais evidentes e consistentes. Isso permitiu que os pesquisadores testassem diferentes teorias sobre sua origem. Uma hipótese popular sugere que cupins de areia podem ser os responsáveis. Esses pequenos insetos se alimentam das raízes das plantas, criando zonas estéreis no solo. Como resultado, a grama ao redor cresce com mais força, formando os anéis verdes. Mas há outra explicação igualmente convincente: a competição por água entre as plantas do deserto. Nesse cenário, algumas plantas absorvem mais umidade, enquanto outras morrem, deixando para trás os círculos característicos. Pesquisas recentes sugerem que ambos os fenômenos podem estar envolvidos, cupins e a dinâmica da vegetação trabalhando juntos para criar esse fenômeno único. Com a melhoria das imagens capturadas pelos drones, os cientistas estão cada vez mais perto de entender esse mistério da natureza, mostrando como a vida consegue se adaptar a alguns dos ambientes mais extremos do planeta. Número 9. O Portal de Amaru Muru. No coração do Peru, entre as montanhas de Rayu Marca, perto do misterioso lago Titicaca, existe uma estrutura esculpida na rocha que há séculos desperta fascínio e especulação. O Portal de Amaru Muru
também conhecido como o Portão dos Deuses. Essa formação misteriosa chamou a atenção do mundo em 1996, quando o guia local, José Luiz Delgado Mamani, a descobriu enquanto explorava a região. O portal tem 7 metros de altura e a mesma largura, perfeitamente esculpido na pedra, com uma pequena cavidade retangular no centro. Sua simetria e acabamento são tão precisos que parecem modernos, mas não há registros históricos que expliquem sua origem ou propósito. Teria sido um local sagrado para cerimônias religiosas, ou, como dizem as lendas locais, um portal interdimensional usado pelo sacerdote Inca Amarumuru para escapar com o disco solar dourado durante a conquista espanhola. Hoje, com a ajuda da tecnologia, pesquisadores podem analisar a estrutura como nunca antes. Drones capturaram imagens aéreas impressionantes, revelando o isolamento do portal e sua perfeita integração com a paisagem ao redor. Além disso, modelos tridimensionais de alta resolução foram criados, permitindo um estudo mais detalhado da construção. Mas, apesar dos avanços tecnológicos, o mistério só se aprofundou. Não há inscrições que expliquem seu propósito, e sua presença no meio de uma região cercada por mitos continua a gerar debates entre historiadores, arqueólogos e entusiastas do paranormal. Seria este portal uma relíquia esquecida de uma civilização perdida? Ou apenas uma obra inacabada dos antigos habitantes da região? Por enquanto, a resposta continua oculta nas rochas do Peru. Número 10. As Grutas Sagradas de Matize. Cravadas nos penhascos da província de Gansu, na China, as Grutas de Matize são uma joia arquitetônica e espiritual. Esse complexo de templos budistas esculpidos na rocha ao longo da antiga Rota da Seda abriga mais de 7.000 estátuas e incontáveis murais, cada um contando uma parte da história do budismo na Ásia e do intercâmbio cultural que ocorreu nessa rota comercial milenar. Construídas no século V, essas cavernas não são apenas locais de adoração, mas verdadeiras provas da criatividade e da devoção dos monges que as esculpiram. Com um total de 194 grutas, algumas só são acessíveis por passagens extremamente perigosas, com antigas passarelas de madeira suspensas no penhasco. A forma como essas estruturas foram construídas já é impressionante por si só, mas seu verdadeiro encanto está no interior, onde murais e esculturas contam histórias há mais de 1000 anos. A preservação desse local sagrado é um desafio, e é aí que a tecnologia moderna entra em cena. Drones se tornaram ferramentas essenciais para a conservação e estudo das grutas de Matize. Com eles, pesquisadores podem alcançar pontos de difícil acesso, capturando imagens detalhadas sem risco para os exploradores ou para as frágeis obras de arte. Além disso, imagens de alta resolução e modelos tridimensionais permitem um monitoramento contínuo do estado de conservação das cavernas, ajudando especialistas a identificar e mitigar danos causados por erosão, turismo e mudanças climáticas. Assim, essa maravilha histórica pode ser preservada para as futuras gerações, continuando a contar sua história para aqueles que buscam compreender o passado espiritual e artístico da China. Número 11. Os Lagos Rosa da Austrália. Imagine se deparar com um lago tão intensamente rosa que parece saído de um mundo de fantasia. Na Austrália, isso não é apenas um cenário imaginário, é real. O país abriga diversos lagos cor-de-rosa impressionantes, sendo o mais famoso o Lago Hillier, localizado na Ilha Middle. Mas o que faz essas águas adquirirem essa coloração tão vibrante? A resposta está em uma combinação única de fatores naturais. O principal responsável pela cor é a microalga Dunaliella salina, que prospera nas águas extremamente salinas desses lagos. Essa alga produz um pigmento vermelho chamado beta-caroteno, que misturado ao sal, dá ao lago sua tonalidade rosada. Mas a história não para por aí. Outro fator que contribui para o fenômeno são as halobactérias, micro-organismos que também contêm pigmentos avermelhados e que vivem tranquilamente nesses ambientes salinos. Além disso, o lago abriga pequenos camarões de salmoura que, assim como os flamingos, adquirem um tom rosado devido à sua alimentação, tornando o espetáculo da natureza ainda mais fascinante. Vistos do alto, esses lagos parecem pinturas surrealistas em meio à paisagem. Drones têm permitido um estudo mais detalhado desses ecossistemas, ajudando cientistas a entender melhor como essas formas de vida extremas sobrevivem em condições tão adversas. Além disso, monitorar essas águas do céu ajuda a acompanhar mudanças ambientais e avaliar o impacto da atividade humana nesses locais únicos.
Os lagos rosa da Austrália não são apenas uma maravilha visual. Eles representam um ecossistema delicado e surpreendente, repleto de segredos biológicos que os cientistas ainda estão explorando. São um lembrete do quão extraordinária e imprevisível a natureza pode ser. Número 12. As tribos escondidas da Amazônia. No coração da imensa e densa floresta amazônica, no Brasil, ainda existem povos vivendo completamente isolados da civilização moderna. Essa região abriga o maior número de tribos não contatadas do mundo, com cerca de 100 grupos diferentes que optaram por permanecer desconectados do restante da sociedade. Essas comunidades vivem da caça, pesca e agricultura, preservando tradições ancestrais que remontam a milhares de anos. Em 2008, durante uma expedição aérea sobre uma área remota na região do Vale do Javari, na fronteira entre Brasil e Peru, antropólogos fizeram uma descoberta surpreendente. Uma tribo até então desconhecida foi flagrada em imagens aéreas, seus membros pintados de vermelho e portando arcos e flechas. Essas imagens serviram como prova inquestionável da existência desses grupos e da necessidade de protegê-los de invasores externos. Infelizmente, essas tribos estão sob ameaça constante. O desmatamento ilegal, a expansão da pecuária e a presença de garimpeiros clandestinos têm reduzido suas terras e colocado suas vidas em risco. Além disso, doenças trazidas por forasteiros podem dizimar comunidades inteiras, como já ocorreu no passado. Um exemplo extremo disso é o Homem do Buraco, o último sobrevivente de sua tribo, que viveu completamente isolado por décadas até sua morte em 2022. Organizações como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas trabalham para proteger esses povos, estabelecendo territórios protegidos. No entanto, essas áreas sofrem crescente pressão por exploração econômica. O desafio agora é equilibrar o progresso com a preservação da floresta e dos direitos dessas comunidades, garantindo que possam continuar vivendo de acordo com suas próprias tradições. Número 13. A Pirâmide Oculta de Java. Nas exuberantes montanhas vulcânicas de Java Ocidental, na Indonésia, um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo está emergindo. Gunung Padang, um sítio que alguns pesquisadores acreditam ser a pirâmide mais antiga da Terra. Conhecida como a Montanha da Iluminação, Gunung Padang é um complexo megalítico feito de terraços construídos com enormes blocos de pedra, situados no topo de um vulcão extinto. O local é considerado sagrado há séculos pelos habitantes da região, mas foi somente nos últimos anos que escavações mais aprofundadas começaram a revelar sua verdadeira magnitude. O geólogo Danny Hillman Natawijaja liderou estudos usando técnicas avançadas, como tomografia sísmica e radar de penetração no solo. Os resultados foram chocantes. Há evidências de que a estrutura possui múltiplas camadas de construção, com as mais profundas podendo ter sido erguidas há cerca de 25 mil anos, o que desafia completamente o que se sabe sobre o desenvolvimento da civilização humana. Se essa datação for confirmada, Gunung Padang seria mais antiga do que as pirâmides do Egito e até mesmo do que as primeiras cidades conhecidas. Isso indicaria que uma sociedade avançada existiu muito antes do que os historiadores acreditavam ser possível. No entanto, a descoberta ainda é controversa, com muitos arqueólogos céticos sobre a real idade do sítio. Mas uma coisa é certa: conforme mais estudos forem conduzidos, Gunung Padang pode reescrever a história da humanidade e mudar nossa compreensão sobre as civilizações antigas. Número 14. A cidade em forma de humano na Sicília. Nas colinas da Sicília, na Itália, encontra-se uma cidade que desafia a lógica urbana, Centuripe. Vista do chão, ela parece um vilarejo comum, mas do alto, a cidade assume um formato surpreendente, parecendo a silhueta de um ser humano de braços e pernas abertas. Centuripe foi fundada no século VIII, antes de Cristo pelos Sículos, um povo indígena da Sicília, e ao longo dos séculos foi influenciada por diversas civilizações, incluindo gregos, romanos e bizantinos. Durante o período romano, a cidade prosperou e se tornou um importante centro de produção de cerâmica, conhecida como Cerâmica de Centuripe. O que torna essa cidade verdadeiramente única é o seu layout. Seu formato peculiar não foi planejado intencionalmente, mas sim moldado ao longo dos séculos pelo crescimento urbano e pela topografia montanhosa da região. Quando vista de cima, suas ruas e edifícios se alinham de maneira impressionante, formando uma figura humana quase perfeita.
Além de sua forma curiosa, Centuripe abriga um rico patrimônio arqueológico, incluindo ruínas de banhos romanos, um teatro antigo e um museu regional com esculturas e cerâmicas que contam a história da cidade. Hoje, com pouco mais de 5.000 habitantes, Centuripe se tornou um destino turístico curioso, apelidado de a cidade em forma de humano. Esse fenômeno mostra como a interação entre geografia e urbanização pode criar resultados inesperados e fascinantes. Número 15. A Cachoeira Falsa da China. Na província de Henan, na China, a Cachoeira Yuntai era famosa como a mais alta do país, com impressionantes 314 metros de altura. No entanto, essa maravilha natural se tornou o centro de uma polêmica recente quando um visitante fez uma descoberta surpreendente. Parte da queda d'água era alimentada por um cano artificial escondido no topo do penhasco. O segredo foi revelado em um vídeo viral publicado na rede social chinesa, onde a gravação mostrava claramente um tubo despejando água na cachoeira. Diante da repercussão, os responsáveis pelo parque admitiram que instalaram o sistema para garantir que a cachoeira mantivesse sua aparência exuberante, mesmo durante a estação seca, quando o fluxo natural da água diminuía drasticamente. A revelação gerou um intenso debate entre os internautas. Alguns criticaram a iniciativa, argumentando que era desonesto enganar turistas ao criar um espetáculo artificial. Outros, porém, defenderam a decisão, afirmando que o objetivo era manter a beleza do local e evitar que visitantes ficassem desapontados. Essa controvérsia levanta uma questão importante. Até que ponto devemos modificar paisagens naturais para atender ao turismo? Enquanto a Cachoeira Yuntai continua a ser um destino impressionante, a polêmica faz com que muitos se perguntem quantas outras maravilhas naturais ao redor do mundo podem estar sendo ajustadas para atender às expectativas do público. Número 16. A busca pela Arca de Noé. Perto do Monte Ararat, na Turquia, arqueólogos há anos investigam um local conhecido como o Sítio Durupinar, que alguns acreditam ser os restos da lendária Arca de Noé mencionada na Bíblia. Situado na província de Agri, perto da fronteira com o Irã, esse local tem intrigado exploradores e estudiosos desde a década de 1950. Desde 2021, uma equipe de pesquisadores turcos e americanos, chamada Equipe de Pesquisa do Monte Ararat e da Arca de Noé, tem conduzido estudos aprofundados na região. Eles encontraram materiais datados do período calcolítico, o que coincide com algumas estimativas do tempo do dilúvio bíblico. O formato da estrutura rochosa é particularmente intrigante, tem aproximadamente 164 metros de comprimento, uma medida que coincide com descrições da arca feitas em textos antigos. Além disso, análises geológicas indicaram a presença de materiais marinhos na área, sugerindo que, em algum momento no passado distante, aquela região pode ter sido coberta por água. No entanto, até o momento, não há evidências concretas que provem que a estrutura seja realmente a embarcação descrita nas Escrituras. Enquanto a possibilidade da Arca de Noé continuar enterrada no mistério, o sítio do Urupinar permanece um ponto de fascínio tanto para arqueólogos quanto para aqueles que buscam validar uma das histórias mais antigas da humanidade. Independentemente do que venha a ser descoberto, essa pesquisa continua a alimentar debates sobre os eventos do passado e a interseção entre mito, religião e ciência. Número 17. Pegadas pré-históricas no Grand Canyon. Imagine caminhar pelo Grand Canyon e se deparar com vestígios de vida que existiram há milhões de anos. Em 2016, foi exatamente isso que aconteceu com o geólogo norueguês Alan Creel. Enquanto explorava a região, ele encontrou um bloco de arenito caído de um penhasco, onde estavam impressas pegadas incrivelmente antigas, os registros fósseis mais antigos de animais com espinha dorsal já encontrados no Grand Canyon. Essas pegadas foram datadas em aproximadamente 313 milhões de anos, tornando-se uma janela fascinante para o passado. Elas pertencem a um animal desconhecido que se locomovia de maneira semelhante a muitos mamíferos modernos, movendo as patas de um lado do corpo juntas, depois as do outro lado. Um padrão de marcha lateral ainda visto em cães e gatos hoje. O que torna essa descoberta ainda mais significativa é que essas pegadas representam o mais antigo registro conhecido de um vertebrado, caminhando sobre dunas de areia. O bloco fossilizado veio da formação Manacacha,
uma camada geológica formada por sedimentos antigos de um vasto deserto que existiu durante o período Carbonífero. Esse achado não apenas amplia nosso conhecimento sobre os primeiros animais terrestres, mas também reforça o Grand Canyon como um dos locais mais ricos em registros da evolução da vida na Terra. Cada camada de rocha conta uma história, e ainda há muito a ser descoberto sobre o passado profundo do nosso planeta. Número 18. O grande hiato geológico do Grand Canyon. No coração do Grand Canyon, cientistas há muito tempo se deparam com um enorme mistério geológico: a Grande Inconformidade. Trata-se de um gigantesco intervalo de tempo na história da Terra, representado por um hiato de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de anos no registro geológico, onde simplesmente não há rochas que contem o que aconteceu nesse período. Essa lacuna aparece claramente no Grand Canyon, onde rochas extremamente antigas, conhecidas como xistos Vishnu, datadas do período Proterozoico, estão em contato direto com camadas muito mais jovens, como o arenito Tapete, que se formou no início do período Cambriano. Mas o que aconteceu para apagar tanto tempo da história da Terra? Os cientistas acreditam que essa ausência de registros pode ter sido causada por uma erosão massiva durante a fragmentação do supercontinente Rodinia. Eventos geológicos como glaciações extremas, incluindo o período da Terra Bola de Neve, podem ter desempenhado um papel na remoção de enormes quantidades de rocha. A grande inconformidade não é exclusiva do Grand Canyon. Esse fenômeno geológico pode ser observado em várias partes do mundo, mas ali, nas profundezas do canyon, ele é visível de forma impressionante. Essa lacuna temporal continua a ser um dos maiores enigmas da geologia, desafiando os cientistas a entender melhor as forças que moldaram nosso planeta ao longo das eras. Número 19. Fósseis de um antigo mar no Grand Canyon. O Grand Canyon não é apenas uma maravilha natural. Ele também guarda vestígios preciosos da vida pré-histórica. Por milhões de anos, essa região esteve submersa sob um mar raso, e os fósseis encontrados ali contam a história de um mundo subaquático perdido no tempo. Entre os registros mais antigos estão trilobitas fossilizados, pequenos artrópodes que dominaram os oceanos há mais de 500 milhões de anos. Além deles, os cientistas encontraram corais, braquiópodes e crinoides, criaturas marinhas que prosperaram nas águas tropicais que cobriram a região por eras. À medida que o ambiente foi mudando ao longo dos milênios, novas formas de vida foram deixando suas marcas. Pistas sobre a transição entre oceanos e ecossistemas terrestres foram reveladas por fósseis de samambaias antigas e pegadas fossilizadas de répteis na formação Coconino. Hoje, esses fósseis continuam sendo estudados por cientistas que buscam entender a evolução da vida na Terra. Para os visitantes do Grand Canyon, eles oferecem uma conexão direta com um passado inimaginavelmente distante, quando essa paisagem árida e rochosa era o lar de um vasto e vibrante mar pré-histórico. Número 20. Pegadas de dinossauros preservadas na pedra. Imagine caminhar pelo cânion e encontrar marcas deixadas por dinossauros há milhões de anos. Foi exatamente isso que pesquisadores descobriram no Glen Canyon, onde pegadas fossilizadas de grandes dinossauros do período Jurássico e Cretáceo foram incrivelmente preservadas na rocha. Essas trilhas incluem marcas de terópodes, dinossauros carnívoros de grande porte, e saurópodes, os gigantes de pescoço longo que vagavam pela região há mais de 150 milhões de anos. Algumas pegadas até exibem impressões de pele fossilizada, um achado raro que fornece pistas sobre a textura e estrutura dos pés dessas criaturas. A geologia do Glen Canyon passou por mudanças dramáticas ao longo de milhões de anos, transformando o que antes era um ambiente subtropical úmido em um deserto árido. No entanto, as camadas de arenito preservaram essas pegadas de forma espetacular, criando a ilusão de que os dinossauros caminharam por superfícies verticais. Pesquisadores continuam a mapear e estudar essas pegadas, revelando detalhes sobre o comportamento e a diversidade dos dinossauros que habitaram essa região. Para os visitantes, ver essas marcas é como viajar no tempo, testemunhando vestígios diretos de um mundo perdido há milhões de anos. Se esses segredos ocultos despertaram sua curiosidade, imagine quantos outros ainda estão esperando para serem revelados. Deixe um comentário abaixo dizendo qual descoberta mais impressionou você, e compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram um bom mistério. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui
e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!